Aleluia! Queridos irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando esses momentos de direcionamento na palavra de Deus. Já gostaria de deixar bem claro a todos vocês que aqui não é sobre religião, mas sim sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. Tá bom? Já gostaria de pedir a todos vocês, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa força para nós aí, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, porque nós temos alguns projetos para colocar em prática assim que nós alcançar a monetização aqui desse canal. Tá bom? Queridos, eu quero trazer um direcionamento da palavra de Deus ao coração de cada um. Não sei na onde você vai estar assistindo essa mensagem, independente do dia, do horário, eu tenho o costume de falar que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela se atualiza por conta própria, meus irmãos. Ela não tem tempo. Você pode pregar a palavra de Deus daqui a um mês, a mesma palavra sempre vai se renovar e Deus vai trazer algo grande de direcionamento e de revelação para o nosso coração. Amém? Queridos, eu quero trazer um direcionamento da palavra de Deus, algo que Deus colocou ao meu coração, para dizer a cada um de vocês, Deus tem as suas estratégias para alcançar o propósito dele, para fazer nós cumprir o propósito dele aqui na terra, para alcançar aquilo que ele já determinou pela palavra dele. Nós sabemos que já está tudo aqui o que irá acontecer, o direcionamento. A palavra de Deus ela tem que ser olhada como a profecia, a boca de Deus, o direcionamento de Deus, o manual do fabricante para nossas vidas. E outra coisa, é necessário que eu e você acredite que Deus existe, que Ele deixou essa palavra que contém as profecias, as verdades dele para mudar a nossa vida e dar um direcionamento para cada um de nós. Então nós temos que acreditar. E esse livro muda vidas. Eu já ouvi pregadores falar e é verdade. Esse é o único livro que o autor, quando você lê, ele está do teu lado. Ele está te ouvindo, te direcionando e falando com você. Então, hoje eu quero falar sobre as estratégias que Deus vai nos dar pela palavra dele, as estratégias para cumprir o propósito dele e para que nos dê direção para ser um instrumento dele aqui na terra, para cumprir a vontade dele. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 16. Muitos já conhecem essa história. Então, eu quero ler aqui com vocês, livro de 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, Davi é ungido rei de Israel. Essa história, quando nós vamos ler, conhecer o contexto, conhecer, é uma benção. Mas eu quero tirar daqui de dentro desses textos, com muita cautela, alguns direcionamentos da parte de Deus para a minha vida, para a tua vida, para cumprir o propósito dele. E nós entender que nós somos instrumento dele. Claro, quando nós obedecemos a palavra dele, estamos no centro da vontade dele, ele vai cuidar de nós, ele vai suprir a nossa necessidade. Mas para isso nós temos que estar regrado dentro da palavra dele. Então esse direcionamento aqui, eu tenho certeza que vai falar com alguém nesses dias de hoje, seja na madrugada, seja de manhã, seja de tarde, independente do horário, tá bom? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem.
enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e o convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, eu unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Todo mundo já conhece essa história, todo mundo sabe que essa aqui foi uma ordem do Senhor para poder separar Davi, que era o menor da casa do seu pai, para poder fazer uma grande obra. E quando eu comecei a meditar nesse texto, eu consegui, pela misericórdia de Deus, aprender algumas coisas aqui que eu quero transmitir, compartilhar com todos vocês, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando os terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Isso foi uma pergunta que Deus fez para Samuel, sobre algo que Deus não escolheu. Deus já bateu o martelo e Deus já tinha falado para ele: para que não reine sobre Israel. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos o costume de querer cuidar daquilo que Deus já rejeitou. Eu tenho um ditado que eu aprendi com a minha mãe, que ela fala assim: quem tem dó do coitado, acaba no lugar dele. Deus já tinha rejeitado a Saul. E Samuel, infelizmente, ficou com dó de Saul. Chegar ao ponto de Deus falar para ele: até quando terás dó de Saul?
Nós temos esse costume de olhar certa situação e ver que é Deus que está tratando. É Deus que está ali, ó, separou, falando assim, ó, deixa aí no canto porque vai colher o que plantou. E eu e você, com nosso ar de misericórdia, às vezes queremos pôr a mão naquilo que nós não devemos pôr a mão. Aí você pode até me dizer assim, mas Danilo, Jesus Cristo na nova aliança, ele não veio para perdoar pecado? Ele veio, mas perdoar pecado não significa, meu irmão, que Deus não vai deixar você e eu colher aquilo que nós plantou. Tá aí uma coisa que nunca vai acabar. Um exemplo que eu te dou, Davi nunca deixou de ser segundo o coração de Deus. Nunca deixou. Mas ele não pecou? Pecou. E o que a Bíblia fala? Que a espada ia ficar fincada no meio da família e aconteceu coisas bárbaras, coisas ruins, coisas terríveis na vida de Davi. Ele teve que colher. Chegou ao ponto de perder um filho, entendeu? Porque a mão de Deus pesou. Então, assim, Jesus, hoje, ele cuida de nós, ele é o Pai, ele corrige, e Jesus, ele tem as suas formas de nos corrigir, mas ele não deixou de nos amar, mas ele ainda corrige, ele ainda deixa nós passar por algumas dificuldades, ele às vezes fica até em silêncio, mas ele estar em silêncio não significa que não está sendo pedagógico para mim e para você. Então existe coisa nas nossas vidas, meus irmãos, seja na área sentimental, seja na onde for, Deus já rejeitou aquela promessa, Deus está tratando com alguém, ou algo que nós já estamos enxergando, o Espírito Santo de Deus já nos falou, não é para você isso. E às vezes nós queremos ter dó, nós queremos continuar, às vezes para fazer a vontade de um, às vezes para agradar a opinião dos outros, e Deus está falando assim, terás dó até quando? Ou seja, não vai me obedecer? Eu não já falei para você que não é para fazer isso? Eu não já falei para você que não é para pôr mais a mão aqui? Eu não já falei para você que certo tipo de amizade você tem que se afastar? Eu não já falei para você? Então, isso traz esse ensinamento para nós, essa parte. E aí o próprio Deus fala para ele, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus dá uma ordem para ele, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, vai até a casa de Jessé, porque lá para mim tem provido um rei. Irmãos, presta atenção. Para Deus usar a minha vida e usar a tua vida para abençoar a vida de outras pessoas, e nós ser um instrumento da parte de Deus para ajudar, levantar, fazer a vontade dele naquilo que ele já tem como promessa, aquele já tinha o escolhido dele. Era quem? Davi. Mas ele precisava usar um instrumento. Ele precisava usar. Nós somos como se fosse a arca de Deus aqui na terra. Nós carrega a presença de Deus. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para ser esse instrumento dele. Para quê? Para ele poder levantar, cumprir o propósito dele, mas através da nossa vida. Ele quer usar nós como esse instrumento aqui na terra para poder abençoar a vida de outras pessoas e cumprir a promessa dele. E olha que interessante que fala, o próprio Deus fala assim, ó, enche o teu vaso de azeite e vem. Presta atenção, vaso de azeite, azeite representa tipologicamente o Espírito Santo de Deus. Então trazendo para os dias de hoje, o que Deus está falando? Danilo, moço, moça que está aqui assistindo, já falei para você, separa dessa situação, porque eu já tenho rejeitado, já tenho te mostrado que eu não quero você fazendo mais isso, você andando com essa pessoa, você nesse relacionamento tóxico, eu não quero mais, eu já tenho rejeitado isso e você está tendo dó. Outra coisa, enche o teu vaso de azeite, eu quero usar você, mas para mim usar você, para o propósito, sabe o que eu preciso? Eu preciso que você se encha. Eu preciso que você tenha separação.
Eu preciso que você esteja no centro da minha vontade para me poder te usar. Porque não tem como eu te usar se você não encher o seu vaso de azeite. Você não encher a sua vida do poder de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos usa, que nos dá direção, que nos consola. Hoje eu estava falando para um amigo meu que o equilíbrio da terra é o Espírito Santo de Deus. Você já imaginou o Espírito Santo de Deus não estando aqui na terra? Gênesis já dá esse panorama. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra era como? Era um caos, era um abismo, era só água, era sem vida. Então preste atenção, para o que Deus quer te usar, para o que Deus quer usar a nossa vida, nós precisamos estar cheio. E quando nós estamos cheios, quando nós obedecemos a voz de Deus e começa a se encher, olha que interessante, a Bíblia fala que Deus fala assim para ele, e vem. Deus deu uma ordem para ele, deu um alerta para ele dizendo, ó, já tem um rejeitado, tem dado um alerta para nós, já tem um rejeitado. Então enche o teu vaso de azeite, porque eu quero te usar nas minhas mãos poderosas para abençoar a vida de outras pessoas e cumprir o meu propósito na vida de outras pessoas e te levantar como um profeta, como uma mulher de Deus, um instrumento de Deus. Mas eu preciso de uma coisa, eu preciso que você se encha e vem. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fala assim, vem, você tem duas opções. Ou Deus já estava lá, ou Deus está na tua frente. Então vamos falar uma coisa mais certa. Deus está na nossa frente e já estava lá. Porque não tem como eu falar, e vem estando atrás de você, empurrando para frente. Não tem como. O que a Bíblia fala? Enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, Deus está na frente. É Deus que está dando a ordem. É Deus que está falando assim, ó, não tenhas dó dessa situação, não tenhas dó de Saul, não tenha dó, mas enche o seu vaso de azeite e vem, eu sou contigo. E aí, vamos mais para frente aqui, ele pega e fala assim, o próprio Deus, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei, tenho te provido de um rei. Presta atenção, Deus vai enviar a minha vida, a tua vida, não é para coisas pequenas, é para coisas grandes. É para ser usado para levantar coisas grandes, fazer as coisas acontecer. Presta atenção, porque eu já tenho me provido de um rei. Quando Deus está na frente, quando nós estamos cheios do azeite, quando nós não temos dó de Saul, daquela situação, nós estamos obedecendo a voz de Deus, Deus vai direcionar nós para ser um canal de bênção na vida de pessoas que vai ser usado, vai ser pessoas grandes na mão do Deus Todo-Poderoso. Queridos, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus, a palavra diz que nós somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo, do Evangelho aqui na terra. Tem coisa melhor do que isso. Nós somos ministros. Nós somos pessoas que estamos sendo usados como se fosse uma arca de Deus, tipologicamente, levando a presença de Deus. O próprio Jesus, ele fala que nós estamos peregrinando aqui nessa terra. O mundo jaz do maligno. Então eu e você vamos ser usados perante Deus, na mão do Deus Todo-Poderoso, para fazer obras grandes, para a honra e glória dele. Deus não te chamou para pouca coisa. Entenda, a Bíblia sempre foi falado sobre céu. A questão é céu. Mas quem vai ser o instrumento de propagar as boas novas? É eu e você. É eu e você. Deus quer levantar outros adoradores, mas tem pessoas que ainda não ouviu o evangelho, não ouviu um conselho,
não teve aquele encontro. Entenda bem, quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. Apenas vamos, enche e vamos ser instrumento de Deus para a vida de alguém. Vamos levar uma cesta básica e falar do amor de Cristo. Às vezes estamos negligenciando muita coisa que Deus já tem falado. No meio da tua faculdade, pessoas que vão ser muito úteis, vão ser muito grandes no Evangelho. Vai ser pessoas muito grandes que vai servir. É a mesma coisa se você é um médico. Deus quer te usar na área da medicina para levar a saúde, para levar o cuidado para aqueles que não têm lá no Nordeste. Você pode ser um instrumento de Deus. Um advogado, um dentista, um veterinário, um pedreiro, um irmão que tem um dom da limpeza, de conservar, de limpar, detalhista, para ajudar pessoas que estão em momentos difíceis. Que lá na frente, quando você falar do Evangelho, quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Você vai estar cheio do azeite. Deus vai estar na tua frente. E quando você chegar lá, você não vai estar ministrando, sendo um instrumento de Deus para levantar e dizer para a pessoa, você é uma escolhida de Deus. Não é para qualquer um. Olha o que a Bíblia fala, tenho me provido de um rei, de uma pessoa grande, importante para mim. Assim como eu e você é importante para ele. No versículo 2, aí começa o grande problema. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Irmãos, nós temos esse problema de colocar dificuldades. O problema de Samuel aqui era Saul. Como que eu vou, se Saul ouvir? Presta atenção, irmãos. Deus já não deu uma ordem, enche o teu vaso de azeite e vem porque eu estou na frente. Ele não entendeu ainda. Você se enche e eu estou na sua frente. Vai fazer o que eu te pedi. Eu estou na tua frente. Aí ele vem com aquele problema, olhando para aquele problema, dizendo, mas como irei eu, colocando dificuldade? Entenda, se você está cheio de azeite, Deus já deu uma ordem, vai. Eu estou na frente, vem porque eu estou na frente. Não coloque dificuldade. Tira os olhos do carnal e fala, não, eu estou indo, Senhor. Eu estou indo. Não sei qual é a consequência. O próprio Paulo fala, eu irei de cidade em cidade. Se o Espírito Santo de Deus não me revelar o que há de acontecer, é só o Espírito Santo de Deus que pode revelar. Mas aqui Deus já está falando, enche de azeite. Se encha de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus e vem, eu estou na frente. Não fique perguntando como irei eu. Se Saul ouvir, vai matar. Nossa visão está muito limitada aqui. Ela está muito limitada na vida terrena. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Nossa mente não tem a capacidade cognitiva para enxergar o tamanho da grandeza de Deus quando Deus fala. Não temos. Então tire, como irei eu? Se Saul ouvir, vai me matar. Ei, se você perder a tua vida por amor a Cristo, achará. Paulo fala que morrer para mim é lucro. Morrer para mim é Cristo e viver para mim é lucro. O próprio Cristo fala, a palavra de Deus diz, aquele que perder a vida por mim achará. Aquele que for perseguido, caluniado e mortos pelo meu nome. Esse evangelho de facilidade é muito simples de pregar ele. Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou isso. Ele quer que eu e você seja profetas, seja pessoas que obedeçam a voz dele, porque não é só nós que precisamos um dia ouvir Jesus te ama e nós levantar a mão e aceitar ele, e estar aqui hoje.
outras pessoas também precisam. E vamos ser um canal de bênção da parte de Deus. Obedecer, porque Deus quer levantar outros reis, outros ministros. Mas eu e você tem que ser esse instrumento para Deus. Então o Senhor disse: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber que hás de fazer, e unge-me-ás a quem eu te disser. Olha só que interessante. Aí ele tentou arrumar essa desculpa. Deus vem, a misericórdia de Deus. Ele fala, então, pega os bezerros, pega aí, bezerro da vaca, e vai lá e fala assim, ó, eu vim fazer um sacrifício. Irmãos, presta atenção. Eu e você não tem mais desculpa. Deus está dando estratégia para nós alcançar tudo para poder abençoar a vida de outras pessoas para conhecer o Evangelho. Quando a humanidade parecia que nada ia dar mais certo, a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. E todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, a estratégia de Deus não falha. Olha a misericórdia de Deus, mesmo nós arrumando essas desculpas, Deus está falando para nós hoje. Mesmo ele dizendo para mim, para você não tenha dó de Saul. Mesmo ele dizendo para mim, para você, pega, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu estou na frente. Mesmo nós dando lugar para a carne, mas como que irei eu? Como se Saul ficar sabendo? Ele vem com outra estratégia. Você percebeu, queridão? Você percebeu, minha irmã, que tudo tem a ver com o espiritual? Você percebeu que é o próprio Deus falando, vem, enche o teu azeite. Tudo tem algo ligado com o mundo espiritual. Pega um novilho das vacas e fala, eu vim fazer um sacrifício. Sabe o que isso me mostra? Que aonde Deus nos enviar com todas essas estratégias e tendo a misericórdia, mesmo nós arrumando todas essas desculpas, ele ainda fala assim, olha, vou te dar mais outra chance. Quando você chegar lá, é o meu nome que vai ser exaltado. É eu que tenho que estar na frente de tudo. Ó, pegue uma vaca, um novilho da vaca, e diz a ele, eu vim aqui sacrificar. Independente de onde você esteja, Deus quer usar a tua vida, mas para usar a tua vida, nós temos que estar dentro desses ensinamentos. E sempre Deus tem que estar na frente. Você percebe que sempre é o espiritual? Olha que interessante, criou Deus os céus e a terra. Primeiro ele cria o alto, depois ele cria a terra. Primeiro o espiritual, tudo que estiver ligado na terra será ligado no céu. Tem que estar em uma concordância. Sempre primeiro é lá, vai vir de lá a resposta. Não é daqui, da terra. Olha só que coisa profunda. E convidarás a Jessé ao sacrifício e te farei saber quem hás de ungir. Ou seja, ele vai dar todo esse direcionamento, vai ter essa misericórdia na nossa vida. Quando nós arrumamos uma desculpa que não dá para ir, ele vai dar mais outra estratégia. Porque Samuel não entendeu lá. E vem, ou seja, eu estou na frente. Então nós temos que entender isso. Quando Deus falar, nós não pôr dúvida. Por mais que tenha obstáculo, não colocar dúvida. Por quê? Tem pessoas lá que estão dependendo de nós tomar uma posição para Deus usar nós como instrumento para poder levantar eles, para poder abençoar, falar do amor de Cristo e ele ser um escolhido de Deus. E o mais interessante, aqui todo momento Deus está com Samuel. E eu vou te direcionar, Samuel. Eu vou te falar quem você vai ungir. Queridos, nós não estamos sozinhos nesta terra. Nós não estamos sozinhos nessa guerra.
Cristo está conosco, nos dando toda a direção. O Espírito Santo de Deus está conosco, dando toda essa direção. Versículo 4. Fez, pois, Samuel o que diz o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Olha só para você ver. Aí ele começou a obedecer, porque ele tentou arrumar desculpa para todo lado e não conseguiu. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé, e santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Entenda, quando chegar lá, obedeça. Quando chegar no centro da vontade de Deus, obedeça a voz de Deus. Fale. Aqueles que estão próximos, que vai te auxiliar, fale. Tem que estar na mesma vontade. Tem que estar ligado também nos céus como eu estou. Tem que se santificar também como eu estou. Porque não tem como você fazer algo, irmãos, se as pessoas não estiverem na mesma ligação que você. Respeitando o que você foi fazer. Se não for assim, não deixe ficar perto. Afasta, separa, fala: o meu negócio é aqui. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua... Ou melhor, irmãos, no versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Quando ele começa a fazer, apresentar, chamar os filhos, a Bíblia fala que pelo olhar carnal de Samuel, ele fala: é esse aqui, não atente para o que o homem vê. Ou seja, o que o homem vê é estética, o que Deus vê é por dentro. Passou-se todos os filhos de Jessé, e não era nenhum. Quando passou todos, ele perguntou por direcionamento de Deus também. Tem mais alguém? Ele estava ligado, ele já sentiu. Tem mais alguém? Falou: tem. Quem? Tá lá, cuidando das ovelhas. Olha só que interessante, ele fala: não iremos sentar. Sabe por quê, irmãos? Ele tentou. Primeira, segunda, e foi tentando. Ele viu que não deu certo. Quando ele perguntou: tem mais alguém? Falou: tem. Creio eu, não diz a Bíblia, que eu acho que ele, na hora que ele estava na mesa, ele sentiu: é esse. Quem é para ser separado não estava aqui no meio. Estava ocupado fazendo alguma coisa. Entenda, Deus não chama desocupado. Deus chama alguém, Deus sempre chama alguém que está fazendo algo. E vai usar a vida daquela pessoa naquilo que ele está fazendo de bem para o Evangelho. E creio eu que na hora que falou: tenho um ainda, ele já sentiu. Então ninguém vai sentar. É esse mesmo que Deus está chamando. E entenda, quando o Davi chega, era um jovem de formosura. A Bíblia fala isso, que ele era um moço, ó. A Bíblia fala assim, ó: então disse Samuel a Jessé, manda chamar, quer ver, ó? Então mandou chamá-lo e entrar. Era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. Entenda bem, irmãos. Ele olhou todos eram de boa presença. E Deus falou: não olhes para a aparência. Não olhes. Eu não olho como o homem vê. Mas quem ele chamou era um jovem também, que não estava desocupado, estava fazendo algo, trabalhando. Era o menor da casa, o mais responsável. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para vocês.
Não é porque você é o mais novo ou porque você é o mais velho da casa, significa que você é o melhor. Não significa. Para Deus é quem está disponível de fazer a vontade dele. Por isso que em muitos lugares nós olhamos pessoas mais velhas e não estão fazendo nada, são um bando de desocupado. E o que é mais novo tá ali, trabalhando, correndo atrás, só aguardando chegar o tempo certo em Deus. Deixa eu dizer algo para você, Deus não chama desocupado. Se é com você que Deus está falando, e Deus falou comigo muito por essa palavra, que nós não somos desocupados, mas nós temos que ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Isso não significa que nós não vai ter perseguição, luta, desânimo, não significa. Ainda é pior. Aí que nós vamos ter perseguição por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Cristo. Mas bem-aventurados somos nós. Mas nós estamos sendo um instrumento de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa. Quantos lugares você já alcançou que pessoas mais velhas não conseguiram chegar? Então entenda. Faça o que a palavra de Deus está nos ensinando. Faça o que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e receba essa instrução da parte do Senhor em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor Jesus.